escutando. Então, então, gente, queria começar a live de hoje. A gente pegou um assunto também de gestão agora, né? Porque no momento de crise está todo mundo querendo saber mais ou menos o que faz, né? Então eu chamei o Rodrigo Chanaché, que é consultor do Espaço Habilitar já há alguns anos, há uns 5 anos, que sempre que eu preciso de ajuda eu recorro a ele para me ajudar. O Rodrigo já tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Ele está fazendo doutorado em gestão, inovação, empreendedorismo. Então, a gente trabalha super bem junto. Também já trabalhou com vários projetos na área de saúde, com relação à gestão financeira, planejamento estratégico. Então, assim, a intenção dessa live é ajudar todo o pessoal a tomar decisões assim, o que fazer nesse momento, quais são as melhores estratégias para a gente estar lidando tanto na empresa quanto na parte pessoal também. Então, assim, nesse momento de crise, o que a gente pode estar fazendo? Eu não me apresentei, mas eu sou Maria Clara, eu sou fisioterapeuta, eu sou gestora do Espaço Habilitar. Então, eu também já fiz vários cursos na parte de liderança, de business. Então, eu vou estar aqui batendo um papo com o Rodrigo para a gente ajudar vocês. Então, o que vocês quiserem perguntar, podem ir aí falando com a gente, que a gente vai tentar bater esse papo aí. Quer falar aí, Rodrigo? Vamos lá. Bom, então, só complementando um pouquinho o que a Maria Clara falou, eu já faço alguns projetos lá para o Espaço Habilitar, já tenho bastante tempo. Acho que a gente começou a trabalhar junto em 2016, se eu não me engano, e a gente está desde junho do ano passado fazendo uma série de mudanças importantes lá na clínica, né, adequando alguns processos financeiros, adequando alguns processos de atendimento. A gente tem usado várias ferramentas, não só de gestão, mas também de inovação lá. E tem tido... A gente vinha bem, né? A gente estava vindo no ritmo bem até a gente ser atropelado aí por essa situação toda, né? A ideia hoje, eu vi que alguém já perguntou aqui, a ideia do papo hoje é a gente falar de como tomar decisão nesse momento de crise, né? Como tomar decisão em momentos como esse, em que a gente não tem muita base, não tem muita referência, né? Eu acho que assim, a última geração que passou por um momento parecido com esse foi a geração que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que de fato passou por uma situação complicada como essa, em que, enfim, diversos países estão com as restrições, né? E mesmo assim, eu acho que nem a gente aqui no Brasil tem muito essa experiência, né? Porque a guerra aconteceu meio longe daqui, né? Embora a gente tenha tido bastante gente lutando lá, não aconteceu em território brasileiro, né? Então, acho que a gente, aqui no Brasil, tem bastante dificuldade em lidar com essas situações, né? Eu vou falando um pouquinho aqui, e aí eu vou pedir para a Maria Clara enfim, me interromper na hora que ela quiser, né? O objetivo é que a Maria Clara aqui, ela traga um pouco dessas preocupações do profissional e do empreendedor dessa área de saúde, principalmente galera de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicologia e tudo, que é uma área que a Maria Clara entende bastante, né? Que são áreas em que a Maria Clara entende bastante pela experiência dela, e a gente vai trocando ideia. Eu, há pouco tempo, até quando começou essa confusão toda, né, eu achei importante e publiquei até um artigo, depois vocês podem ver no meu perfil aqui, tem um artigo sobre como tomar decisão em época de crise, né? E assim, independente da área, independente de ser fisioterapia, independente de ser, enfim, banco, independente de ser fábrica, qualquer coisa, tem alguns aspectos que são comuns, né? E aí eu recorro a dois pesquisadores da área do design, né? Eu sou desenhista industrial por formação enfim, acabei virando executivo por força do trabalho, né? Mas tem dois pesquisadores da área do design que eu recorro para falar desse assunto. Um é o professor Rittel, alemão,
né? Ele ensinou na escola de Ulm, que é uma escola alemã de design, na década de 60, e ele criou um conceito chamado problema capcioso. O problema capcioso, ele é diferente de um problema complexo, né? Se imaginar assim, um problema complexo é um problema matemático que tem várias fórmulas e diversas variáveis. Ele demora para ser resolvido, né? Ele dá trabalho para ser resolvido, mas ele tem solução, né? Ele tem uma solução conhecida, né? Todo problema tem uma solução. O problema complexo, ele tem uma solução conhecida. Por mais que ele dê trabalho, por mais que ele envolva diferentes pessoas, ele tem uma solução conhecida. O problema capcioso, ele não tem solução conhecida, né? Ele é um problema como esse. Esse problema assim, que a gente está vivendo hoje se enquadra bem nessa situação do problema capcioso. Ele não tem solução conhecida. Na verdade, a causa do problema também não é conhecida, né? O que causa esse problema. E aí, se a gente parar para pensar nessa situação toda do vírus, né? Nem o vírus ainda é totalmente conhecido, né? Os cientistas estão quebrando a cabeça para poder entender como é que o vírus funciona, como é que ele é transmitido realmente, né? Tanto que no começo da crise não se tinha uma preocupação de transmissão via aérea, né? E agora tem uma preocupação grande de transmissão via aérea e está se recomendando o uso de máscara até para quem não tem sintomas, né? Então, isso tudo é uma coisa muito desconhecida. E o problema capcioso, ele tem essa característica, né? E como é que resolve um problema capcioso, né? Aí eu vou recorrer a um outro pesquisador também da área do design, que é o professor Richard Buchanan, que enfim, ele é americano e escreveu muitos artigos na década de 90, e ele é um dos pesquisadores que propõe aquele conceito do design thinking, que hoje a gente usa para um monte de coisa, né? Design thinking não é pendurar post-it na parede, né? Post-it na parede é uma coisa... Se bem que funciona, né? ajuda a se organizar. Exatamente. O post-it na parede é uma das técnicas que você aplica para pensar o design thinking, né? Mas não é só isso, né? O design thinking é você imaginar, pensar como é que um designer resolve problema. Como é que o designer resolve problema? Primeiro que o designer, ele de uma forma geral, né, o designer de produto, né, o designer que está desenvolvendo um aplicativo novo e tudo, ele lida com problemas capciosos, né? Então, eu vou voltar para o início do nosso papo, né? Por que ele lida com problemas capciosos? Porque ele normalmente está criando coisas que não existem, né? Ele está tentando resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Então, ele lida com essa categoria de problema. É diferente, né, do que a gente está vivendo hoje, mas é o mesmo conceito, né? Então, e como é que ele faz isso? Primeiro ele tenta entender tudo que ele pode entender sobre aquele assunto que ele está tratando, sobre aquele problema que ele quer resolver, né? E aí, a partir disso, ele tenta identificar quais são os aspectos mais importantes desse problema que ele quer resolver, que ele precisa resolver. A partir daí, ele, então, vai buscar soluções para aqueles aspectos que ele quer resolver, e aí ele escolhe quais soluções são as mais adequadas, né? Então, e esse problema, ele é muito... esse tipo de solução, ele é iterativo, né? É diferente do interativo. Ele também é interativo. Normalmente, esse tipo de questão, você tem que interagir com muita gente, que é o que a gente, por exemplo, está fazendo aqui, mas ele também é interativo. O interativo, a característica dele é que é o seguinte, ele não é linear, né? Não é assim, você descobre o problema, desenvolve a solução, implementa a solução, problema resolvido. Não. Às vezes você descobre o problema, aí você identifica uma solução, mas a solução faz com que você remeta a um outro aspecto do problema, aí você tem que voltar, aí você desenvolve uma outra etapa da solução, aí você implementa, mas aí tem uma parte aqui que não funcionou, aí você volta para a solução, entendeu? Esse é o aspecto iterativo do design thinking, né? Fala, Clara, o que você ia falar? Só para quem, a galera, o pessoal da área de saúde, às vezes não está muito familiarizado com esses conceitos, mas assim, você acha que, só para você explicar um pouquinho a diferença dessa questão
do design thinking, com essa questão, os post-its, a diferença do como é que você faz um brainstorm, só para o pessoal entender um pouquinho como é que isso funciona, até porque assim, é uma coisa que a gente estava usando o design thinking dentro da clínica para buscar soluções diferentes, né? Justamente para inovar. E aí, como ela é um pouquinho diferente do brainstorm, pode ser que explica um pouquinho melhor para o pessoal entender como é que isso funciona, como é que a gente pode estar fazendo isso, e também assim, em como é que se você faz isso sozinho, se você faz isso com a equipe, só para eles entenderem um pouquinho melhor como é que funciona. Legal, vamos lá. Na verdade, assim, o brainstorming, né, ele é uma técnica, né, que você usa pontualmente numa determinada situação. Quando é que, por exemplo, quando é que é legal usar o brainstorming? Quando você tem um problema, por exemplo, conhecido, já mais ou menos entendido, e você quer pensar em soluções alternativas, né? Aí o brainstorming funciona bem, porque aí você deixa a equipe toda envolvida, dá palpite, né? Uma das brincadeiras do pessoal da área, né, da tradução do brainstorm é o toró de palpite, né? Que todo mundo tem que dar um palpite lá. E aí você, a partir dessas ideias que foram surgindo, você vai juntando aquilo e desenvolvendo soluções, né? Ou a partir de uma ideia, ou a partir até de uma combinação daquelas ideias, né? O post-it é a mesma coisa, né? Aquela coisa do post-it, do método ágil, né? De você organizar por tarefas em andamento, tarefas concluídas, essas coisas assim, também é uma ferramenta que se usa dentro do processo de design thinking, né? Que é você saber aonde que está, no caso de um problema muito grande, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento de um novo software, alguma coisa assim, que você tem várias coisas para pensar, você vai organizando isso por post-it para você saber em que etapa está cada pedacinho da sua solução, né? Então, é por aí que funciona. Essa é um pouco da diferença entre o processo de design thinking, que é uma coisa mais ampla, e o uso dos post-its e o uso do brainstorming, que são técnicas específicas, são ferramentas de trabalho específicas desse ambiente, né? Para não ficar numa coisa muito conceitual, né, que é o que a gente está falando um pouco aqui, o que eu acho importante em relação a esse momento de crise, né? Acho que agora está todo mundo se perguntando assim, poxa, mas vem cá, tudo bem, Rodrigo, é bonito isso, essa coisa de problemas capciosos, problemas complexos, design thinking, não sei o quê, mas é o seguinte, meus clientes não estão indo, meus pacientes não estão indo na minha clínica, eu tenho um aluguel para pagar, né? Eu tenho funcionário, alguns de vocês aí têm funcionário, né? Tem outros terapeutas que trabalham juntos. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente desenvolve e como é que a gente lida com essa situação toda, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho e eu sempre vou recorrer, tá, a essa questão dos problemas capciosos, né? Que foi o que eu comecei, por onde a gente começou. E por que isso, gente? Porque, assim, não tem carta na manga. Quem disser para vocês, né, um consultor que vier agora e falar assim, não, eu tenho a solução, eu vou resolver o seu problema, não sei o quê, não existe isso. Não existe. A não ser que seja um problema muito específico, muito pontual, que aí a pessoa vai dizer, né? Então, por exemplo, em relação a funcionário, o que a gente tem visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho conversado com algumas pessoas, né? Primeiro, essa decisão, né, de demite, não demite, ou bota de férias, ou bota em licença remunerada e tudo. Então, assim, para isso tem algumas informações que são práticas, tá? Do ponto de vista jurídico, né? Teve um advogado que eu conversei que ele falou assim, olha, entre dar férias e colocar em licença remunerada, ele recomenda que seja colocado em licença remunerada, os funcionários, por exemplo, tá? Por que ele diz isso? Porque depois de 30 dias em licença remunerada, o funcionário ele perde direito de tirar férias naquele período, porque a lei entende que aqueles 30 dias contam com uma licença remunerada, tá? Eu não vou saber explicar em detalhes, mas é mais ou menos essa relação. Então,
vale a pena colocar em licença remunerada, porque a licença remunerada você não precisa pagar 30% de férias, não precisa fazer uma série de coisas, e ela acaba tendo o mesmo efeito, né? Isso, obviamente, partindo da premissa de que o empreendedor, o empresário, o dono da clínica, vai tentar manter aquela equipe, né, ali por mais tempo, né, até que a situação se resolva melhor, né? Outro exemplo que eu tenho de um empreendedor que eu conversei, que não é da área de saúde, ele é da área de eventos, então, assim como vocês, o pessoal da área de eventos também parou tudo, imagina, pessoal que faz festa, pessoal que faz feira, tudo que tem aglomeração, que é exatamente o que não pode hoje, né? Então, eles também estão nessa situação, né? E aí, um deles me falou assim, falou, pô, Rodrigo, eu tô com um problema importante, cara, assim, eu não tenho caixa para virar o mês. Isso era em março, né? Então, a gente já até virou, o mês dele já virou, né? Ele falou assim, eu não tenho caixa para virar o mês. O que eu faço? Eu demito ou eu mantenho a galera trabalhando? Eu falei assim, cara, se você não tem dinheiro, você não tem uma decisão para tomar. Você não pode nem demitir e nem manter os caras trabalhando, na prática. Porque no final das contas não tem dinheiro, entendeu? Ele precisa equacionar uma questão financeira dele, né? E outra coisa importante é assim, ele precisa pensar no médio e no longo prazo. Né? Isso é uma coisa que a gente conversou muito. Por exemplo, se ele imagina que no médio e longo prazo, né, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, quando isso tudo estiver mais tranquilo, quando a coisa estiver passando, quando essa maluquice toda que a gente está vivendo estiver passando, ele tem que pensar o que ele quer para o negócio dele. Né? Então, assim, vai que ele demite a galera agora, e daqui a 3 meses, e nesse caso, especificamente, ele tem contrato a cumprir. Tem alguns clientes que já pagaram um sinal, reservaram a estrutura que ele oferece. Então, quando o cliente puder voltar a agendar o evento dele, por exemplo, o casamento, né? Teve muito casamento adiado. Eu tinha um casamento para ir agora em abril, está adiado. A princípio está marcado para setembro. Né? Então, ele tem muito cliente já contratado, né? Que ele já recebeu um sinal e que ele precisa entregar isso lá na frente. Então, nesse caso, ele precisa pensar assim, quem da equipe dele é crucial para fazer essa entrega lá na frente, entendeu? E, a partir daí, ver qual é a melhor forma de lidar com essa situação daqui até lá. E uma coisa que eu estou vendo uma pergunta aqui para mim, depois, claro, anota aí, depois eu queria voltar para ela aqui, tá? Pode deixar. Então, assim, o que é importante é pensar nessa questão de longo prazo também, entendeu? A crise, gente, vai durar mais um pouquinho. Assim, a previsão é que os picos de caso estejam lá na virada de abril para maio, o pico. Então, até essa coisa começar, de repente, a curva começar a diminuir, a gente está falando de junho. Estamos falando de entrar em junho, de repente, nessa situação, né? É angustiante, gente, é muito, assim, 3 meses, 2 meses e meio, 4 meses, acabar os 4 meses. Por mais complicado que eles sejam, esses 4 meses vão acabar. E aí faz o que depois, entendeu? E aí tem uma série de comportamentos, uma série de decisões, uma série de atitudes que você tomou agora que vão refletir em tudo que acontece daqui para frente, entendeu? Então, esses são alguns cuidados que tem que ter, né? E por isso que tem que ficar... que esse processo ele é iterativo, né? Então, a cada solução que você desenvolve, você acaba tendo que voltar para desenvolver essa solução, para desenvolver uma outra parte da solução de novo, entendeu? Não tem uma coisa assim, um coelho da cartola que tira e resolve todos os nossos problemas. Né? Uhum. Então, a pergunta que te fizeram, Rodrigo, foi qual é a sua opinião sobre teleatendimento? Assim, eu acho que, não sei se o Rodrigo vai conseguir muito entrar nesse mérito, mas, assim, o que acontece, o que eu tenho visto na clínica com relação ao teleatendimento? Tá bem difícil das famílias, a gente que trabalha com criança, tá bem difícil, alguns, assim... parte
dos clientes aceitaram fazer o teleatendimento, mas mesmo quem aceitou no começo, algumas famílias não estão conseguindo dar conta do teleatendimento porque a demanda está muito grande. Então, assim, é uma demanda de casa, de comida, de cuidado, de escola, e as famílias não estão dando conta de fazer isso. Então, assim, algumas pessoas estão conseguindo, outras pessoas não estão conseguindo. É difícil, principalmente na pediatria, os pais terem a mão que a gente tem. Assim, é uma coisa que é bem complicada, porque a gente tem anos de treinamento, algumas pessoas levam mais jeito para isso, outras não. Então, assim, o pessoal da ortopedia consegue fazer melhor, porque a pessoa, o adulto, consegue entender melhor o comando e tudo, e não precisa ter alguém do lado. Mas, assim, para a nossa área, na pediatria, tá bem difícil das famílias darem conta de todo o processo. E com relação à questão do impacto que você também falou, Otávio, você botou aí de 18 a 24. Eu já li que, na verdade, assim, o H1N1, ele teve esse tempo de 18 a 24 meses de recuperação. E que o corona, assim, é uma coisa que vai durar muito mais tempo do que isso, pelo que eu vi. O Rodrigo aí pode falar mais sobre esse aspecto. Assim, de novo, gente, assim, se eu disser para você, qualquer um que diga que o impacto econômico vai durar de 18 a 24 meses, gente, na boa, assim, duvida, porque não dá para dizer. Ninguém sabe dizer quanto tempo vai durar esse problema. Até porque ninguém sabe dizer qual é a extensão do problema, né? Porque assim, o vírus ele gera um problema específico. Aí, para resolver esse problema do vírus, a gente gera um outro problema, que é botar todo mundo dentro de casa, né? Que aí, se você não gera renda, né? Ou gera menos renda do que gerava antes, né? E aí você gera um problema econômico. Por isso, até que tem essa discussão de que, não, então vamos liberar o pessoal para voltar a trabalhar, para a gente poder recuperar a economia. Mas, assim, vários economistas dizem que essa é uma discussão que não faz muito sentido, assim, porque se você botar esse povo todo para trabalhar, você vai ter um problema econômico, vai continuar tendo um problema econômico, porque essa galera toda tem grande chance de hospitalizar, e você passa a ter um problema de saúde pública gravíssimo, né? Todos os países que adotaram políticas mais frouxas, né, em relação ao isolamento, estão sofrendo com isso, né? Eu estava vendo agora um gráfico comparando três países de primeiro mundo muito parecidos. Aliás, parecidos assim, culturalmente, inclusive Suécia, Dinamarca e Noruega, né? A Suécia dos três foi a que mais demorou para adotar políticas mais severas de isolamento, né? Eles estão com um índice de morte assim altíssimo. É mais que o dobro dos outros dois países, entendeu? Então, assim, essa é uma situação complicada. Então, esses problemas, e mais, assim, vou dizer mais, quando essas coisas começarem a ser resolvidas, né, é que a gente vai começar a descobrir uma série de outros problemas que a gente nem sabe ainda, né? Tem um professor do INSEAD, o INSEAD é uma escola de negócio na França, tá? E aí tem um professor lá que chama Joe Santos, ele é português. Ele traz um conceito que é bem legal, que, assim, que são as incertezas desconhecidas, né? Imagina uma matriz com dois eixos que tem, de um lado, incerteza, do outro lado, certeza, na parte de cima, conhecida, e na parte de baixo, desconhecida, né? Então, você imagina, assim, uma incerteza conhecida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. É assim, vai chover amanhã? Eu não sei se vai chover amanhã, entendeu? É uma incerteza conhecida, né? Uma certeza conhecida. Amanhã vai amanhecer, o dia vai amanhecer. Isso é uma certeza conhecida, né? Agora, você imagina assim, uma incerteza desconhecida, né? Uma incerteza desconhecida, você não tem ideia do que é, né? É uma coisa que você não sabe se vai acontecer e você nem sabe se ela existe ainda, né? Então, essas coisas ainda vão aparecer. Tem uma série de coisas que ainda vai aparecer.
né, daqui para frente. E por isso que a decisão que a gente toma agora, a gente precisa ficar atento, porque ela vai afetar o que a gente vai fazer no futuro, entendeu? Ela vai afetar o trabalho que a gente vai desenvolver no futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, né? Ah, mas eu não quero ter prejuízo em 4 meses, né? Eu vou deixar de pagar os meus fornecedores, eu vou brigar com o proprietário do imóvel onde eu estou. É assim, ok, cada um tem a sua estratégia, mas pensa com carinho se isso é algo que vai te ajudar no longo prazo ou se é algo que pelo menos não vai te atrapalhar no longo prazo, entendeu? Isso é uma coisa super importante que precisa considerar na hora de tomar qualquer decisão, né? Alguém perguntou, eu anotei aqui enquanto a Maria Clara estava falando, sobre essa questão do suporte do governo, né? Isso é um outro ponto importante também. Não dá para a gente se afobar em sair tomando decisão agora, torta e direito, porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, o próprio governo está ainda aos trancos e barrancos tentando lidar com essa situação toda e vendo que tipo de solução pode oferecer para a sociedade de uma forma geral, né? Então, eu vou anotar aqui uma pergunta do aluguel. Vou falar sobre aluguel. Tô anotando para você, Rodrigo, pode deixar. Tá bom, vamos lá. Essa coisa do suporte do governo é o seguinte, o governo está tentando, enfim, gente, aí eu não vou entrar em nenhuma discussão política, tá? Não cabe aqui no nosso bate-papo, não. Mas assim, o governo está tentando, da forma dele, né, oferecer algumas soluções. Então tem essa coisa dos R$600 para a família, né, R$1.200 para mulheres que são chefes de família, enfim, tem uma série de soluções aí. O que eu acho é que assim, a gente não vai conseguir passar por essa solução sem uma ajuda de governo, assim, não tem jeito, principalmente para os mais necessitados, entendeu? Para as pessoas que têm menos condições de lidar com isso, né? Quem é classe média, quem é assalariado, quem é funcionário público, não sei o quê, vai ficar apertado? Vai, mas consegue passar por esses 4, 5 meses aí, consegue sobreviver, né? A gente está falando de sobreviver esse período, né? Gente, quem não tem essa condição vai ter muita dificuldade, entendeu? Quem é trabalhador informal, quem não tem um pé de meia guardado, né? E é difícil fazer um pé de meia quando você tem uma renda tão baixa, né? Não é desleixo das pessoas, é porque as pessoas de fato acabam não conseguindo, mas essas pessoas vão precisar de ajuda, né? Então, é importante que o governo faça esse trabalho. A ajuda às empresas, ela também precisa, é importante que ela também aconteça, mas é um contexto diferente, entendeu? O empresário, ele guardado as devidas proporções, ele tem condições de se planejar melhor, né? Então, tem muita gente hoje, né, que está angustiada porque não tinha um caixa, não tinha dinheiro em caixa para guardado, né? Porque recebia, gastava, viajava, curtia a vida, não sei o quê. Gente, eu adoro fazer tudo isso, assim, não recrimino ninguém, adoro jantar fora, adoro passear, adoro viajar, adoro fazer tudo isso, mas é assim, não dá para reclamar agora, entendeu? Assim, agora não é a hora de chegar e falar assim, não, então beleza, agora eu vou juntar dinheiro. Cara, ótima decisão, mas você vai conseguir fazer isso a partir do momento que a crise passar. Era para ter feito isso lá atrás. Então, é sempre importante, aí vale uma dica, né, para quem não cuidou disso lá atrás, fazer sempre um pé de meia, né? Qual é o percentual ideal para fazer o pé de meia? Isso tudo depende do planejamento de cada um, tá? Assim, eu acho que não tinha planejamento nenhum há 6 meses atrás que imaginasse que a gente fosse viver essa situação hoje. Não tinha, entendeu? Agora, assim, o que dá para fazer? Dá para guardar uma grana, né? Dá para receber o dinheiro, guarda um pedaço, vê o quanto que dá para guardar, vê quanto que dá para fazer no dia a dia, né? Em vez de comprometer aquilo com, então, pô, aumentei o salário, né? Vamos falar de salário aqui, ou de
enfim, de um empreendedor que conseguiu fechar um contrato grande e tudo. Ao invés de tomar uma decisão de gastar esse dinheiro, né, mantenha o seu padrão de vida o padrão de vida que você tem hoje, mantenha ele por mais tempo e pega todo esse dinheiro adicional e guarda. Né? Isso, por exemplo, pode ser uma decisão. Né? Depois, se tiver um pé de meia mais ou menos guardado, né, e que você consiga calcular assim, olha, eu consigo, sei lá, passar 6 meses desempregado ou 6 meses com a minha empresa fechada com esse dinheiro aqui guardado, tá bom. Aí, a partir daí, você toca, né? Enfim, essa é uma decisão que depende muito do planejamento de cada um, depende da idade, né? Então, por exemplo, quem já está pensando em aposentadoria, quem já tem seus 50, 60 anos, né? Já está pensando em aposentadoria. Então, talvez seja importante adotar uma outra estratégia para isso. Quem é mais jovem, talvez precise pensar de uma outra forma. Mas eu acho super importante, até para poder sobreviver a esses momentos de crise. E aí, obviamente, que ninguém imagina que vai ter um Covid-25, né? Sei lá, imagino eu, né? Vamos torcer, mas mesmo que não tenha, vai ter uma crise econômica, vai ter uma bolsa que vai quebrar, vai ter um problema do Lehman Brothers nos Estados Unidos, enfim, tem um monte de motivo para ter crise, entendeu? Enfim, então é importante estar mais ou menos preparado para isso, né? Assim, vou só falar para quem, por exemplo, como é que a gente faz no Espaço Habilitar. Desde que eu abri a empresa, 50% de todo o lucro da clínica fica na clínica para reinvestimento, para ter caixa, porque assim, a gente precisa ter pelo menos 3 meses, que assim, foram coisas que eu fui estudando, assim, pelo menos 3 meses de caixa para segurar uma crise dessa. Então, assim, acontece alguma coisa, pelo menos 3 meses de caixa a gente tem para conseguir sobreviver. Então, por exemplo, hoje a gente tem caixa para conseguir sobreviver por esse tempo. Mas eu sei que a maioria das empresas, principalmente as pequenas, não tem. O Rodrigo está falando, depende muito de qual sua idade, quanto você ganha. Porque é isso, se você ganha muito, você consegue baixar o seu padrão de vida e você consegue juntar mais dinheiro. Agora, para quem ganha um salário mínimo, é isso. Como é que você junta dinheiro? Você ganha R$ 1.200, ou você come ou você come. Então, assim, depende muito isso de quanto que você vai gastar, em que momento que a sua empresa está. Quando você está abrindo, você precisa de muito investimento, então é mais difícil de juntar dinheiro. Então, mas assim, eu sempre tentei não... É claro que quando você vê o dinheiro entrando, isso é legal. Vou viajar, vou fazer, mas aí acontece qualquer coisa, você quebra muito rápido. Tanto é que a maioria das empresas no Brasil quebram logo nos primeiros anos. Então, a gente não tem essa cultura de juntar dinheiro, de fazer caixa, de trabalhar com caixa. Todo mundo vê o dinheiro entrando e começa a gastar. Então, acho que alguém perguntou assim, quem não tem reserva vai fechar. Depende, né? Depende de qual é o custo, quanto que você tem de custo fixo, quanto que você consegue baixar de custo fixo. Perguntaram sobre os aluguéis, assim. Eu já negociei o meu aluguel do primeiro mês, no mês passado, já conversei com o proprietário, já consegui negociar alguma coisa, e esse mês vou renegociar, porque pelo menos a gente teve 15 dias do mês passado que a gente conseguiu trabalhar. Esse mês já é outro esquema. Então, eu acho que é questão de negociação com o seu proprietário, para a gente ir conversando e tentando sobreviver, assim. O Rodrigo pode falar um pouco mais. Tinham feito uma pergunta sobre a ANS, que a ANS, que eu acho que isso não entra muito na área do Rodrigo, mas o que está acontecendo? A ANS liberou os teleatendimentos, falou que os planos de saúde são obrigados a pagar, mas na prática eles ainda não estão pagando. Eles estão, quando a gente entra em contato e tudo, que eles falam que eles não têm resolução para isso, que isso é uma modalidade nova. Eu já entrei em contato diretamente com a ANS e o que eles falam é que isso a gente precisa resolver com o plano de saúde. E aí é complicado porque a gente sabe como é que funciona. Mas a gente ainda não conseguiu nenhuma liberação de teleatendimento, pelo menos no Espaço Habilitar, mesmo com a resolução da ANS.
Aí o Rodrigo pode falar mais algumas coisas com relação aos aluguéis, percentual aqui, mas só para dar um pouquinho da visão de como é que a gente tem feito lá no Espaço Habilitar. Tá. Assim, o aluguel sempre depende muito de relacionamento, né? Você está falando de duas pessoas ali, o locatário e o locador, né? Aí depende muito das pessoas, né? Então, assim, em alguns casos, você lida com uma administradora, né? A administradora sempre tende a ter uma visão um pouco mais pragmática. Então, se você oferecer, manter um valor residual, um valor mínimo ali para manter o aluguel ativo, né? E bancar as despesas, os custos, condomínio, IPTU, essas coisas, tem gente que aceita. As administradoras, elas tendem até, em alguns casos, a aconselhar os proprietários a fazerem isso, né? Porque elas têm uma visão um pouco mais profissional disso, né? Agora, tem proprietário que vai bater pé, vai dizer que você tem que pagar, porque é o contrato, porque é não sei o quê, não sei o que lá. E aí, de novo, assim, gente, chama o proprietário para participar da live aqui, para a gente explicar para ele como é que é um problema capcioso, entendeu? Porque, na verdade, não adianta ele ficar batendo pé. Né? Se uma hora acabar o seu dinheiro, acabou o dinheiro. Ele pode brigar, ele vai ter que ir na justiça, cobrar isso, entendeu? Então, não tem jeito. Ele precisa pensar assim, cara, estamos numa situação apertada, né? Estamos numa situação complicada. Se eu conseguir não ter despesa, né, e segurar a minha renda de alguma outra forma, ele talvez consiga passar por esse período de uma forma melhor, entendeu? Pode ser que ele endureça, e aí você endurece também. Enfim, isso tudo vai depender. A gente vai estar falando sempre, a gente sempre vai voltar à questão do relacionamento, né? A gente vai estar sempre falando de como é que as pessoas se relacionam umas com as outras. Algumas são mais fáceis de lidar, outras são mais difíceis. Mas eu, assim, acho que vale a pena pedir. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se você não pedir, o não você já tem. Tá? O não você já tem. Agora, o que acontece em alguns casos? Em alguns casos, o aluguel é uma parte importante da renda do proprietário. Tá? O proprietário, às vezes, vive daquilo, né? E ele não tem liquidez, ele não consegue pegar o imóvel, tirar um pedaço da parede e depositar no banco. Ele não consegue fazer isso, ele não tem liquidez. Então, ele também pode estar numa situação apertada. E aí tem que tomar cuidado para saber até onde que aperta, entendeu? E, de novo, aí a gente volta a falar daquele assunto do longo prazo, entendeu? Se você quer... Eu vou pegar um exemplo bem prático, né? Eu no final do ano passado, eu fechei uma loja que eu tinha em Ipanema, né? Se eu hoje estivesse com a loja aberta, eu ia estressar o assunto até o limite, porque certamente, se o proprietário batesse pé e dissesse que ele ia manter o aluguel, eu ia fechar. Acabou. Entendeu? Porque eu já vinha no limite do ano passado, né? O negócio não estava indo bem, a região onde a gente tinha loja, enfim, começou a parecer muito morador de rua, não sei o quê. A gente tomou a decisão de fechar lá. Mas se a loja estivesse aberta hoje, eu ia tentar negociar até o limite, porque eu estava disposto a sair do imóvel, entendeu? Porque eu não tinha visão de longo prazo, né? A minha visão de longo prazo é assim, não quero esse negócio mais, eu vou fechar, entendeu? Então eu tinha uma visão de longo prazo assim, bem clara, né? É assim, ou esse negócio vai me dar dinheiro, porque eu já estava com ele rodando há algum tempo, ou eu vou fechar, né? Então, nesse caso, eu não tive que passar por essa situação, porque eu de fato já saí, mas, por exemplo, a sala que eu tenho alugada, né? Eu tenho um sócio e a gente aluga uma sala na Presidente Vargas, né? O que a gente decidiu foi o seguinte, falou, olha, é uma sala daqueles espaços compartilhados, arregos, né? Então, eles têm flexibilidade de contrato. A gente decidiu que a gente não ia deixar de pagar, né? A gente não ia deixar de pagar. Mas a gente também não estava usando a sala. Aí a gente fez contato com eles para perguntar, vem cá, o que a gente pode fazer, né, que seja bom para você e que seja bom para a gente? Aí eles propuseram o seguinte, olha, a gente diminui o contrato de vocês entregam a sala, mas vocês continuam tendo os outros serviços que a gente oferece e a gente estica o contrato de vocês por mais tempo. Em vez de ser de 12 meses, vai ser um contrato de 30 meses. E depois que essa situação toda passar,
Se vocês quiserem voltar a alugar a sala, conversa com a gente. Se a gente tiver com a sala disponível, vocês alugam de novo. Mas tá bom. É uma solução ótima. Fechou, entendeu? Mas é uma empresa, enfim, os caras vivem disso, né? Vivem de aluguel de sala, não sei o quê. Eles sabem que essa situação é uma negociação que precisava ser negociada mesmo, né? Rodrigo, perguntaram se tem como quem usou depósito de 3 meses antecipado, se pode usar isso também na negociação para tentar bater nessa época, nesse período, para poder não pagar agora e usar essa reserva. Gente, olha só, eu não sei responder isso do ponto de vista jurídico, tá? Não sou advogado. Não sei como é que isso funciona, mas é assim, eu acho que tudo que você considerar que é importante na negociação, usa. Por exemplo, se você achar que esses 3 meses eles vão te dar o fôlego que você precisa para passar por esse período, né? E ao terminar esse período você retomar suas atividades e isso não esgarçar o relacionamento com o proprietário e tudo, eu acho que é válido. Agora, se também você gasta esses 3 meses, a crise dura mais 6 meses, e aí você gastou esse dinheiro, e aí tem que completar mais, enfim, tudo depende de como é que você vê o longo prazo, entendeu? Mas eu acho que assim, é importante fazer um inventário de tudo que é possível. Aí a gente vai falar do brainstorming lá da Maria Clara, né? Então, se você tem um sócio, tem uma equipe, faz uma reunião pelo Hangout, pelo Zoom, e faz um brainstorming. Gente, brainstorming ele tem 2 regras simples, né? A primeira é, qualquer um pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa. A maior barbaridade do mundo a pessoa pode falar, porque aquilo é uma ideia, né? A segunda é, não pode dizer durante o brainstorming que aquilo não vale. Não pode. Não pode. Vale dar qualquer tipo de ideia e tem que registrar todas. Sabe por quê? Porque às vezes de uma ideia estapafúrdia, né, surge um negócio inovador. Aí o cara fala assim, poxa, essa ideia aqui que a Maria Clara deu, ela é muito doida. Mas se a gente adaptar ela e juntar com essa outra ideia aqui que o Rodrigo deu, isso de repente dá um samba e funciona. É assim que funciona o processo criativo, entendeu? Você deixar a cabeça, a mente fazer conexões que não são tradicionais, que não são conexões que você faria normalmente, entendeu? Então faz um brainstorming para pensar em todas as alternativas possíveis, todos os recursos possíveis que você pode utilizar e anota isso, faz um mapão, pendura na parede, entendeu? Mesmo que você... E não obriga o cérebro a tomar uma decisão. Isso é uma outra coisa importante, assim. Quanto mais a gente ficar obrigando o cérebro a tomar decisão, o cérebro é um bicho meio rebelde, assim. Se você ficar obrigando ele a tomar decisão, ele não vai tomar decisão. Ou ele não vai tomar a decisão direito. Ou ele vai fazer assim, então tá bom, é uma decisão que você quer? Então toma essa decisão aqui e se vira com ela, entendeu? Agora, o que você pode fazer é levanta essas ideias, faz as conexões que você acha que, enfim, que poderiam ser feitas, sem fazer autocrítica, sem fazer nada. E deixa aquilo num lugar que você consiga visualizar, né? Que você consiga passar em casa, assim, no corredor, você vai passar e vai olhar aquilo todo dia, né? Gente, eu garanto para vocês, no final de, 2, 3 dias, vai ter uma hora que você vai parar e falar assim, cara, é isso. É isso. Como é que eu não vi isso antes? Eu não vi isso antes porque eu não viu. Você não fez o desenho. Essa coisa do desenho, né? E eu recorro às vezes a isso porque, até por conta da minha formação e do que eu gosto de fazer, desenhar, deixar a coisa visualmente exposta, ajuda a gente a refletir, entendeu? E aí, assim, uma vez feito esse exercício, cara, vai ouvir uma música, vai tomar um vinho, vai tomar uma cerveja, vai ler um livro, vai maratonar no Netflix, entendeu? Às vezes tem um negócio que aparece numa série do Netflix que conecta com aquilo que você escreveu no quadro e aí, pô, sai uma ideia bacana. E eu acho legal, assim, né, Rodrigo, falar que é coisa de empreiteco, Rodrigo, Danilo. Então, eu acho que uma coisa que é importante as pessoas pensarem, lembrarem também que
quanto mais gente estiver pensando no assunto junto, eu acho que é melhor, assim. A gente já teve várias, Danilo está aqui, que também nós fizemos um curso junto, eu, Danilo, Rodrigo, que é o Empretec. E assim, a gente vê que a força do pensamento do grupo ela é muito maior. Você consegue ter muito mais ideias quando você está pensando em conjunto. Então, assim, você tem uma equipe, pega a equipe, lança o problema para a equipe, o que, que a gente pode estar fazendo de diferente? Cada um pensa. Às vezes você tem na equipe algumas pessoas que são mais tímidas e tudo. Talvez manda isso separado. Como é que. E aí depois junta todas as ideias e aí você vai ver. Porque tem gente que tem mais dificuldade de falar mesmo. Tem mais dificuldade de interagir, você junta, faz reunião, é isso que o Rodrigo falou. E aí vem, assim, e também é uma coisa que a gente tem usado no Design Thinking, que a gente tem feito na clínica, é de pegar a equipe inteira mesmo. É do cara da faxina, passando pelos terapeutas, ao administrador, porque as pessoas têm visões diferentes do mesmo problema e podem trazer soluções que, às vezes, eu, como terapeuta, não consigo enxergar. Então, assim, e alguém falou aqui, quando o chefe dá ideia, às vezes, assim, se a solução vem pronta, as pessoas também têm dificuldade de aderir. Então, assim, se você consegue construir uma solução em equipe, você consegue engajar muito mais as pessoas. Não adianta eu chegar, pensar, trazer tudo pronto e falar, olha, pensei nisso. As pessoas não conseguiram visualizar aquilo que você visualizou, não pensaram junto, não construíram, então você tem muita dificuldade de engajar as pessoas no projeto quando você traz tudo pronto. Então, traz o problema para a equipe, tenta pensar junto. A gente tem conseguido soluções muito legais, a gente tem pedido ideias para os pais dos terapeutas, feito entrevista com os pais também para soluções de algumas outras coisas. Pergunta para a gente de fora da área, tipo, olha, eu tenho esse problema, o que você faria? Porque, assim, às vezes a gente que está dentro da área, a gente fica muito dentro da caixa. E aí, assim, vai ter aquela mesma ideia, todo mundo tem a mesma ideia. Se você pega uma ideia de uma pessoa que não tem nada a ver com a área, às vezes a pessoa pode chegar para você e falar, olha, o que você acha de fazer coisa X? Aí vem aquela ideia estapafúrdia, como o Rodrigo falou. Você fala, pô, legal, cara, isso daí eu acho que dá para fazer. Então, eu acho que é juntar, pedir sugestão mesmo, pedir ideia, tentar engajar a equipe, pedir solução, para a gente pensar junto, porque tá todo mundo... o pessoal fala essa história do mesmo barco. Não a gente não está no mesmo barco, mas tá todo mundo na mesma situação. Então, às vezes, o que eu, Maria Clara, estou pensando aqui, eu posso pedir ideia para a Gláucia, falar, Gláucia, que acabou de dar um like aí, o que você está vendo? Como é que você está fazendo no seu negócio? E é uma cooperação, essa coisa de que eu, como Espaço Habilitar, não vou dar sugestão, não vou dar ideia, não vou colaborar com a Gláucia, que é a minha concorrente, isso não existe, ainda mais no momento de crise. Eu acho que todo mundo se ajudar, quanto mais possibilidade a gente puder dar para que as pessoas consigam crescer. Até porque, assim, a missão, eu como fisioterapeuta, eu entrei nisso, não é para ganhar dinheiro só. Eu entrei para estar construindo com as crianças, para poder levar uma qualidade de atendimento melhor, podendo realmente fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, não sou eu pensando sozinha, como é que eu posso levar isso para mais gente da melhor forma? Então, assim, quanto mais gente puder estar colaborando, eu acho que é isso, é uma construção de todo mundo. É o Rodrigo que está na área dele pensando de uma forma, é o Otávio que está lá na outra, é a Fernanda. Eu acho que todo mundo colaborando, principalmente nesses momentos de crise. Não é todo mundo se fechar e pensar como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou passar a perna no meu amiguinho. Não, como é que a gente pode construir junto. Sim. Não, concordo totalmente, assim. E eu acho que vale super a pena, gente, aproveitar esse momento para ligar para as pessoas. Assim. Cara, pense em alguém que você gosta de conversar e liga para conversar, entendeu? O Danilo, que estava aqui assistindo a gente, né, que a Clara mencionou, né? Um que eu volta e meia converso, volta e meia ele me liga e a gente troca ideia, bate papo, não sei o quê. E não tem
não tem uma obrigação de, vamos tomar uma decisão juntos. Não tem nada disso, assim, é você trocar ideias, né? Eu fiz essa oferta lá atrás, propus alguns empreendedores, né, principalmente pelo LinkedIn, que assim, quem quisesse conversar comigo, era só me avisar. Assim, eu estou disponível, entendeu? Eu estava mais disponível, mas agora acabei entrando num projeto que está me consumindo um tempo imenso, né? A gente está participando da gestão da construção de um dos hospitais de campanha, então está bem corrido, mas assim, a minha oferta continua de pé, assim, não é consultoria, não é mentoria, não é nada, assim. É uma oportunidade de bater um papo com outro empresário que enfim, também tá passando pela mesma situação. Está todo mundo passando pela mesma situação, né? É como a Clara falou, não é o mesmo barco, mas é todo mundo passando pela mesma situação. Então, quem quiser, a oferta está de pé aí, faz contato aqui pelo Insta mesmo, manda uma mensagem. A gente tenta achar um horário para bater um papo de meia horinha, alguma coisa assim, entendeu? Mas é bom para... a proposta é exatamente essa de soltar um pouco as ideias, entendeu? Deixar a coisa fluir de uma outra maneira, né? Ver o assunto de perspectivas diferentes, entendeu? Porque quando a gente está dentro do nosso problema, a gente tem muita dificuldade de resolver, né? Então, por exemplo, eu tenho o grupo de colegas da pós-graduação, onde eu faço doutorado, a gente, de vez em quando... A gente tem um grupo, enfim, como todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né? Aqueles grupos grandes, tem a galera que gosta de trocar mensagem, mas às vezes quando a gente para bater papo, né? Ainda mais agora durante o confinamento, né? A gente abre uma salinha no Hangout, bate um papo e tudo. E é impressionante que, assim, é todo mundo pesquisador, doutorando, mestrando, não sei o quê, e tá todo mundo... E quando fala da sua pesquisa... Né, fala da sua própria pesquisa, do seu próprio trabalho, fala-se travado. E aí é só falar para ter 3 ideias diferentes de como resolve aquele problema. E 3 ideias absolutamente válidas. Mas a gente com a gente mesmo, a gente não consegue resolver, entendeu? E aí quando compartilha, né, essa questão, gente, tem um monte de gente querendo ajudar. Um monte de gente querendo ajudar. Eu tenho certeza disso. É só fazer contato, liga, bate um papo, e eu tenho certeza que ideias bacanas vão surgir. Lá, tá, é isso, gente. O Danilo está falando do Luiz do Brown aqui. Sim, eu acho que é isso. Assim, a gente também abriu essa live no mesmo intuito de conseguir trocar uma ideia, ajudar um pouco. Eu, como sou da área de saúde, sei que a gente não tem formação nenhuma na área de gestão e que nesse momento as pessoas ficam muito perdidas. Já é uma coisa que para a gente da área de saúde é difícil fazer a gestão do negócio porque não é a formação que a gente tem. Então, eu propus para o Rodrigo realmente que a gente fizesse isso para a gente conseguir conversar um pouco. Vai dar o tempo aqui da nossa live, o Instagram vai mandar a gente embora. Mas eu queria, assim, agradecer ao Rodrigo, a todo mundo que ficou assistindo. Eu estou aqui também para quem quiser tirar depois dúvida, pode perguntar, mandar... pergunta aqui no Instagram que eu respondo. O Rodrigo também, tá? Eu vou botar depois o contato do Rodrigo na live aqui para vocês poderem... Na live não, no story também para quem quiser pegar o contato dele para poder entrar. E aí, depois, assim, se vocês quiserem mais ajuda, precisarem de mais alguma coisa, vamos conversando, porque eu acho que é isso. É troca, é tentar ter ideias diferentes para a gente conseguir crescer. Bacana. Acho que é isso. Tem quanto tempo ainda tem antes do Instagram expulsar a gente, Clara? 5 minutos. 5 minutos. Então, jogo rápido, assim. A gente pensou nessa live porque, assim, eu e a Clara, a gente vem conversando já há alguns meses sobre preparar um curso de gestão e liderança para vocês, assim, para esse público mesmo de clínica, profissional de saúde, não sei o que e tudo. E aí, no meio dessa crise toda, né,
a gente se falou e falou assim, poxa, vamos pensar em manter a ideia do curso e fazer o curso online, né? E aí o que a gente discutiu foi o seguinte, primeiro que, cara, nesse momento tá todo mundo meio baratinado, meio zureta com essa história toda, né? E segundo que live e curso online é toda hora, todo dia, né? Então, o que a gente pensou muito foi assim, cara, vamos fazer um bate-papo, assim, não vamos vender nada, não vamos oferecer nada, vamos só bater um papo, assim, e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, entendeu? Então, acho que essa era a nossa proposta e nossa, estou super feliz aqui. Eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa proposta. E como a Clara falou, assim, quem quiser fazer contato para dar continuidade a esse papo pode fazer contato. Ela vai disponibilizar aí o meu perfil aí no Insta para vocês, enfim, mandarem alguma dúvida, pergunta, não sei o quê. Se quiserem que a gente faça mais um bate-papo desse, avisa, a gente se organiza. Eu não sou muito bom nisso, não. Eu sou meio amador nessa coisa de live. Mas, enfim, a gente Minha primeira se live organiza. também. Se a gente puder ajudar, se tiver alguma forma de ajudar, a gente ajuda. Assim, eu tô dentro. Acho que então é isso. Ele vai expulsar a gente. Obrigada, gente. Então, vou disponibilizar as coisas que eu coloquei aqui. E é isso. Precisando de alguma coisa, a gente está aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, tchau, Rodrigo. gente. Obrigado. Valeu, Beijo. Clara. Beijo. Tchau para todos. Beijo todo mundo.